Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de superestrutura ferroviária. Hoje estaremos resolvendo um exercício em relação ao projeto geométrico. Bom, a gente tem alguns dados em relação a uma curva, em que o raio dela dado foi de 343,8 metros. A característica da bitola do trem é 1,6 metros. Nós temos que a corda que nós estaremos utilizando é de 20 metros. Mesmo que as seções designadas para esse tipo de raio seja de 10 metros em corda, nós estaremos utilizando a seção de 20 metros, pois assim nós poderíamos fazer o projeto de acordo com o especificado nas normas, né? Afinal nós vamos precisar calcular o desenvolvimento da curva, e para isso nós vamos utilizar a corda de 20 metros. A corda de 10 metros ela é mais utilizada em virtude quando você tem trechos muito curtos em relação ao raio, tanto que ele dá essa sugestão de utilizar para trechos de 100 a 600 metros de raio a corda igual a 10, mas estaremos utilizando a de 20 metros, senão em função da determinação dos cálculos. Bom, voltando aqui, nós temos que a altura máxima da superelevação é de 0,14 metros, o nosso coeficiente de segurança para a curva é igual a 5, o deslocamento do CG do trem, né, do veículo, é igual a 0,1 metros, a altura do CG, que é o padrão médio de uma locomotiva do tipo diesel, é 1,5 metros, e a velocidade diretriz é 80 km por hora. E a velocidade de operação é 60 km por hora, ou seja, o trem carregado ele pode andar a 60 km por hora, e o trem vazio descarregado ele anda a 80 km por hora, dependendo do trecho. Em relação aos pontos que nós vamos estar marcando aqui na nossa curva, nós estaremos seguindo alguns padrões, como por exemplo a corda, como foi falado, igual a 20 metros. A corda igual a 10 metros ela é utilizada mais em projetos de execução, em termos de facilitar a alocação dos pontos. E aqui a gente tem o que está sendo pedido no exercício. Com vista nos dados que nós temos aqui, nós pediremos que sejam calculadas essas etapas aqui, em relação ao grau da curva, o desenvolvimento desta, encontrar a flecha na curva, que é simplesmente substituir na equação, calcular a superelevação teórica e prática e avaliar a superlargura. E encontrar esse ângulo teórico da curva, né, da superelevação, a superelevação na curva, a aceleração centrífuga que age no veículo e as velocidades máximas para conforto e as velocidades mínimas. Bom, esse aqui já é o exercício que vocês têm para resolver. Aqui, para facilitar os cálculos, eu já desenvolvi todos eles numa tabela de Excel única, né, especificando o que está sendo pedido e o que a gente está encontrando. A gente tem de dados aqui e o que está sendo calculado. Vamos lá então, o primeiro cálculo que ele pede para a gente fazer aqui, com base nos dados, é o grau da curva. É bastante simples calcular o grau da curva, basta a gente vir aqui nessa fórmula aqui que foi mostrado para vocês nos slides, e é sempre calculada com base numa corda de 20 metros. Bom, para uma curva circular simples, em que nós temos um eixo, aqui não foi especificado ainda, mas a gente vai colocar como sendo uma concordância horizontal simples, então não vai ter necessidade de ter um comprimento a mais ali para a curva de transição. A gente vai calcular ela como sendo uma curva simples. Então a gente vai colocar como o grau da curva ele é igual a 20 metros. Facilmente a gente consegue colocar aqui o grau, a corda da curva é igual a 20 metros, a gente consegue colocar aqui o grau da curva vai ser correspondente ao ângulo central da curva, com base nos eixos de estaqueamento. Então vamos lá. O grau da curva é dado por essa relação trigonométrica, em que nós temos o seno do grau da curva sobre 2 igual a 10 sobre o raio. O 10 surge exatamente porque a corda tem 20 metros, então a gente vai tentar triangular essa curva aqui, passando uma reta no meio, que seria o raio, e com isso fechar um triângulo retângulo na corda. Então, fazendo a relação de seno aqui, nós
nós chegaremos que o grau da curva é dado por 2 vezes o arco seno de 10 sobre o raio. Já calculado aqui, como é a função arco, basta que você pegue na sua calculadora e faça shift seno e você encontra lá para esse grau aqui da curva a fórmula. Então nós temos 2 vezes arco de seno de 10 sobre o raio. Qual que é o nosso raio? O raio para esse exercício foi especificado como sendo 343,8 metros, que é o raio mínimo para padrão ferroviário. E basicamente só jogando na fórmula, vocês podem estar calculando aí no Excel ou calculando na mão mesmo, e vocês têm que chegar nesse resultado aqui, que vai dar igual a 3,33 graus como sendo o grau da curva. Bom, parece ser um grau muito pequeno, mas na verdade o que vocês estão avaliando é em relação a o quanto que essa curva está sendo desenvolvida em relação ao raio dentro do comprimento dela. Então, se você pegar pela tabela que nós temos aqui no final dos slides, que nós temos a relação do raio da curva e relação do grau que essa curva está fazendo em relação a uma corda de 20 metros, o que nós temos? Que para nossa curva de 343,8 metros, nós obtemos um grau de curva aqui, fazendo uma interpolação aqui que ele fez para a curva de 362 metros de raio. A gente chega em 3 graus e 10 minutos, o que corresponde a um valor muito próximo do que nós calculamos aqui. Então é um valor correto. Por mais que pareça ser um valor pequeno, a gente consegue determinar ele como sendo o valor adequado, pois conforme a curva vai aumentando o raio, o grau dessa curva vai decaindo, ela vai se tornando cada vez maior. Então nós temos uma curva com raio de 362 metros aqui, a gente chega a 3 graus e 10 minutos. Quando chega em uma curva de quase 3.500 metros, a gente chega em 0 graus e 20 minutos. Isso acontece porque a curva tem uma tendência de se tornar basicamente plana quanto maior é o raio, até atingir um raio que é tido como um raio infinito de uma curva, que seria considerado uma reta já. Voltando aqui, então nós calculamos o grau da curva. Nosso grau da curva deu 3,33. Lembrando que o grau da curva para uma corda de 20 metros corresponde exatamente ao ângulo central dessa. Deflexão no ponto A, que não sei se ele chegou a pedir aqui, mas basta que nós façamos o grau da curva dividido por 2 e ela nos dará o nosso valor. Bom, passando aqui, nós chegamos ao cálculo da flecha. O cálculo da flecha basta que nós substituímos o valor da corda, então vai ficar 20 ao quadrado mais 4 vezes f ao quadrado, que nós não temos, sobre 8 vezes f é igual a 343,8 metros. Esse valor vocês podem calcular aí, eu não coloquei ele aqui, mas é basicamente simplesmente substituir na fórmula que vocês vão encontrar o valor de f. Vocês vão ter que utilizar a relação de Pitágoras para calcular ela. Voltando ao que ele pediu em relação ao cálculo da superelevação teórica e prática, para avaliar a superlargura, se há necessidade ou não. Bom, a superelevação que ele pediu primeiro, nós vamos calcular ela. Basta que nós sigamos ao desenvolvimento, não foi calculado o desenvolvimento. O desenvolvimento é simplesmente aplicar aqui na fórmula. Nós temos que π 3,14 vezes o raio, que é 343, dividido por 180 graus. Isso vai dar o desenvolvimento da curva em metros, que vai ser igual a aproximadamente 40 metros, que será o desenvolvimento da nossa curva. Notem que ele seria a medida do que? A medida de duas cordas. Então, duas cordas de 20 metros que dariam o desenvolvimento. O desenvolvimento ele é dado pelo trecho curvilíneo da curva. Então esse trecho aqui ele é calculado como se fosse pela corda mesmo, e alongando essa curva a gente vai chegar no desenvolvimento dado em metros dessa curva, que é em torno de 40 metros pelo que foi calculado. Calculando agora a superelevação da curva, a parte teórica, sem levar em consideração a mudança do centro de gravidade do veículo,
somente pelas relações físicas que foram explicadas na última aula, e já aplicando direto na nossa fórmula, nós chegaremos que a superelevação teórica, dado que nós tínhamos visto anteriormente que a superelevação é máxima para velocidade de 60 km por hora, com a nossa velocidade de nosso raio de 340 arredondando metros, a gente chegaria a 140 milímetros, ou seja, 0,14 metros para superelevação, mas isso é o que dado para esse raio. Como a gente tem um raio meio quebrado, a gente vai ter que calcular ela. E calculando a gente chega em torno de 0,13 metros de altura. Eu arredondei aqui para a segunda casa, mas se vocês quiserem colocar um valor maior, vocês vão chegar em outros valores, mas vamos deixar tudo com duas casas decimais após a vírgula. Então a superelevação teórica, que é dada pela comprimento da bitola, que a gente colocou como sendo 1,6 metros sobre 127 vezes velocidade ao quadrado, que é 60 km por hora, dividido pelo raio, que é 343,8 metros, que nos dará a superelevação teórica que nós teremos no veículo. Para calcular essa altura prática, que seria a superelevação prática no veículo, tudo isso dado em metros, bastaria que nós levássemos em consideração os momentos estabilizadores e instabilizadores, que são relacionados a uma força de inércia que age no veículo e é variante principalmente em relação da superelevação teórica devido a acrescentar-se o deslocamento do centro de gravidade. Então a gente vai ter uma variação no centro de gravidade no eixo Y, né, igual a 0,10 metros, que é deslocamento do centro de gravidade. E para o nosso veículo que tem 1,5 metros como sendo de diesel elétrico, né, padrão dele. Então para isso, calculando aqui, já fazendo todas, conforme já foi mostrado de onde vem essas fórmulas aqui, nós chegamos na altura máxima que nós podemos atingir com a superelevação, de forma a ser prática. Então vai ser a bitola, que é 1,6 sobre a altura do veículo, que nós temos aqui como sendo 1,5 metros, vezes o N, que é o fator de segurança, que nós jogamos aqui no caso igual a 5, que é o fator que nós puxamos aqui. Vamos ver aqui, fórmulas, rastrear dependentes, não rastrear precedentes. Então aqui nós temos o que? Que com base no fator de segurança N igual a 5, nós chegamos que a altura prática para esse veículo como sendo 0,15 metros, com base no cálculo realizado. Aqui nós temos um exemplo, mais uma vez explicando a aceleração centrífuga. Agora nós vamos calcular a super largura calculada. Bom, para calcular a super largura, nós levamos em consideração essas fórmulas aqui. Vejamos aqui. Essa fórmula aqui, que vai variar, a super largura geralmente varia de 1 a 2 centímetros em relação ao eixo horizontal da ferrovia. Então, fazendo uma avaliação, aqui nós temos o eixo vertical dela. Fazendo uma avaliação apenas do eixo horizontal da nossa ferrovia, nós chegaremos em qual será a nossa super largura. Nossa super largura é o quanto que essa via vai estender nesse sentido aqui, nesse sentido horizontal. Quanto que ela vai ter de alargamento em relação ao trilho externo do trem, para garantir que ele se mantenha em todo o trajeto sem sair fora do eixo da ferrovia. Calculando ele aqui, nós teremos que essa fórmula é dada por uma razão entre o número 6 dividido pelo raio, que é 343,8 metros, menos esse 0,012, que vai ser em torno que vai ser essa relação de quanto que ela está aumentando, né, no eixo horizontal. Ela não pode ser menor, ela não pode ser maior que 2 centímetros e não pode ser menor que 1. Então, com base nisso, a nossa super largura, né, o nosso acréscimo na super largura calculado, ele deu
aqui um pouco menor do que o estipulado, que foi calculado dentro da fórmula. Então a gente adotou ela como sendo 1, como ela pode ser o valor mínimo igual a 1 para esse trecho aqui de raio. Ela poderia também nem existir se fosse colocada em relação ao projeto, quando a gente tem um raio muito grande numa curva, como eu vou mostrar no outro exemplo aqui para vocês. Ela basicamente não existe, né? Porque super largura para curvas com raio maior que 500 metros não é necessário que ela receba esse acréscimo. Voltando aqui agora, o que ele pediu para a gente calcular ainda no nosso exemplo foi em relação a super largura. Nós calculamos, sim, nós podemos acrescentar ela como sendo igual a 1, fica até opcional em relação a isso, mas ela, como é um fator de segurança a mais, nós estaremos acrescentando ela. Então, a superelevação, o próximo cálculo que ele pediu seria superelevação teórica, encontre o ângulo da curva. Basicamente a gente fazia uma relação que nós teremos. Deixa eu pegar uma imagem aqui mais fácil da altura, da diferença das bitolas na superelevação, que no nosso caso a gente colocou como sendo igual a, rastreando a fórmula aqui, igual a 0,13, e a diferença entre elas já estipulada em projeto como sendo de 1,6 metros. Fazendo uma relação do arco seno para encontrar esse ângulo, que vai ser igual a 4,73 graus de superelevação na super largura. Então calculamos o ângulo gerado pela superelevação em relação à distância entre as bitolas e em relação à altura que elas estarão aqui, como mostro nesse desenho aqui. Tornando aqui, agora que nós já dimensionamos quanto que nós temos em graus das super larguras, super elevação, e esse grau dessa curva de transição, que nada mais é do que o grau da super elevação em graus, agora nós calcularemos a aceleração centrífuga no nosso equipamento ferroviário, no caso no trem. Para calcular ela, basta nós jogarmos essa fórmula aqui, que a aceleração é dada pela velocidade ao quadrado do trem. Estamos sempre utilizando a velocidade mais crítica do trem, que é quando ele está carregado, que seria 60 km por hora. Para isso, sobre R, que é o raio dele, menos gravidade, vezes a altura prática calculada, máxima, sobre a bitola. Bom, fazendo todo esse cálculo aqui, com base nesses valores aqui que estão com o pontinho azul do lado, né, que seria o raio, a bitola, a velocidade de operação e a altura prática máxima calculada, nós chegamos na aceleração centrífuga. Veja que a componente dela, dada em metros por segundo ao quadrado, ficou muito parecida com a gravidade, com a aceleração da gravidade, porque quando estiver nesse trecho aqui, basicamente vai ser a aceleração da gravidade que vai estar forçando o nosso trem. Então ele deu um valor bem alto mesmo, porque nossa altura máxima que nós calculamos aqui já deu um valor também um pouco alto, de 0,15 metros, né? Então, para um trem com uma curva muito pequena, com uma velocidade de operação um pouco alta já, de 60 km por hora, significa que nós temos uma aceleração centrífuga muito parecida com a gravidade, então está bem alta. Se quisesse, poderia se reduzir a velocidade de operação do trem, né, reduzir, por exemplo, para um 30, 40, 50 talvez, e obviamente aumentar o raio. Então esse raio aqui está muito estreito. Nós estamos trabalhando com o raio mínimo para a curva. Esse exercício, o intuito dele é mostrar o quanto que isso afeta o nosso veículo dentro do nosso trecho. Então basicamente estamos tendo um desenvolvimento muito ruim em relação à aceleração centrífuga dentro da curva. Prosseguindo aqui, já com calculado o valor da aceleração centrífuga, nós podemos prosseguir e calcular a velocidade máxima que ele pediu dentro do fator de segurança. Bom, a velocidade máxima
ela é dada em função dessa fórmula aqui, né? Tudo isso aqui que nós temos como valores preponderantes para determinar ela, a altura máxima, a bitola, a altura da superelevação, a bitola, o Dzinho, né? Lembrando que esse Dzinho aqui nada mais é do que o quanto que nós temos de deslocamento do nosso RG, dado em metros ele vai dar 0,1, vou já adicionar aqui metros, 0,1 metros, sobre a altura dada da locomotiva, que nós estamos utilizando ela como sendo igual a 1,5 metros, né? E basicamente só jogando ela aqui na fórmula, vamos ver se saiu tudo certo, raio, sim. Conferindo, tudo ok. Nós vamos ter que a velocidade máxima vai gerar, digamos, um conforto adequado para os passageiros, né? A velocidade máxima que o veículo pode chegar de conforto. Acima disso, ela vai gerar muito desconforto nos usuários e, obviamente, tem um risco de segurança que vamos já calcular aqui, de 215 km por hora que o veículo pode atingir para gerar o conforto, mas esse valor aqui está muito alto mesmo para essa raio. Então nós vamos calcular agora a velocidade de segurança. A velocidade de segurança é dada por essa calculamos a velocidade máxima aqui que o veículo atinge, né? Essa aqui é a velocidade máxima de segurança. Agora nós vamos calcular a velocidade máxima para o conforto para a segurança do nosso usuário. Vejamos, calculando ela aqui, a velocidade máxima ela vai levar em consideração, na verdade, essa fórmula aqui, né? Então ela vai levar em consideração a altura máxima, a bitola, a gravidade e a aceleração centrífuga no veículo. A aceleração centrípeta não vai ter tanto fator aqui, a gente vai trabalhar mais com a aceleração centrífuga. Então, e o raio? Então, calculando aqui para a velocidade máxima de segurança que nós teremos, ela vai ser em torno de 89 km por hora. Em torno disso, em torno de 89 km por hora, quase 90 km por hora de velocidade nós teremos pro veículo passar com base na fator de segurança. Bom, essa velocidade ela tá até ok dentro dos limites que a Valec interpõe para os trens dela, em que ela coloca uma velocidade mínima de 40 e uma velocidade máxima de 83 km por hora, mas isso é fator de projeto da construtora, né? Aqui nós podemos utilizar o nosso fator, que calculado ele está ok, não está tão diferente assim dos valores. Eu coloquei esses valores aqui mais como comparativos. E agora nós vamos para a velocidade mínima. A velocidade mínima, como a gente já havia comentado anteriormente, ela é relacionada principalmente à questão de segurança do trem, né? Na questão, voltando aqui, a velocidade mínima, estava procurando ela aqui e estava aqui na frente, olha só. É só jogar essa fórmula aqui, nós vamos ter em consideração a altura máxima, as bitolas, de novo o deslocamento do CG, o N que é um fator de segurança, que nós já tínhamos jogado aqui no exercício, como sendo Nzinho igual a 5, né, o coeficiente de segurança. E ele deu um valor abaixo de zero, ou seja, ele diz que não existe problema para a velocidade mínima, né? Que no caso a força centrípeta não iria estar atuando com tanta comitância assim em cima da nossa estrutura, né? O que mais mandaria nela seria a força centrífuga, conforme nós já havíamos calculado a aceleração gravitacional do veículo. Mas se a gente pegar e jogar um fator de segurança aqui maior, a gente jogou um fator de segurança de 5, se a gente pegar e jogar um fator de segurança de, por exemplo, 9, a gente já atingiria uma velocidade mínima bem parecida com o que a Valec tinha colocado, de 40 km por hora. Isso é tudo em relação ao fator de segurança. Quanto maior o fator de segurança, mais seguro vai estar a sua obra, mas maiores vão estar aumentando aqui. Aí ele reduziu a velocidade máxima, né, que antes estava 88, foi para 78,
e a altura de superelevação ele também reduziu para quase 0,10, né? Então ficou muito baixo. Então, questão de segurança, ele está reduzindo muito a velocidade máxima, aumentando a velocidade mínima que o trem deve circular e reduzindo a altura máxima. Está quase planificando aqui, mas se quiséssemos mudar realmente, não haveria por que mudar o fator de segurança. Seria mais adequado alterar o raio da curva, mas se é um trecho muito pequeno, nós não teríamos muito problema. Então seria mais adequado a mudar a altura máxima e a velocidade. Isso com certeza iria nos trazer muito mais segurança. E com base nisso nós calculamos a velocidade mínima, adotando ela, segundo os padrões da Valley, como sendo 40 km por hora, apenas por uma questão de segurança mesmo, que seria sendo passado para o veículo. Eu não pedi para vocês calcular a concordância nesse exercício aqui, considerei uma curva simples, mas a gente vai analisar como funcionaria a concordância dentro de um raio maior. Como é uma curva muito pequena, com um raio muito pequeno de 343,8 metros, a concordância dela daria muito grande e extrapolaria mesmo o valor da curva. Então ficaria muito difícil fazer uma curva que nós tivéssemos uma concordância dentro do nosso trajeto com um raio muito pequeno. Para se ter a concordância necessária que se tenha uma curva com raio pelo menos de 500 metros para garantir a passagem do veículo, né? Aqui eu coloquei um exemplo com uma curva de 1.500 metros, que seria já um raio bem elevado. Bom, eu mantive as questões de projeto para esse novo projeto de curva aqui, como a bitola, a altura máxima, como vocês podem ver, eu simplesmente copiei e coloquei aqui. Fator de segurança, o desenho mantive, que é o deslocamento do CG, a velocidade operacional, o mesmo modelo de locomotiva, e a corda eu mantive constante como sendo igual à corda de 20 metros. Realizando os cálculos que foram propostos, né, eu cheguei a calculando exatamente tudo que a gente tinha calculado anteriormente para essa curva de 1.500, vamos ver, estaria aqui mais ou menos entre 1.700 e 1.400 aqui. O grau da curva estaria entre 0 graus e 45 minutos, né? Então não deu tão longe assim. Nossa, deu 0,76 graus. Se fosse passar isso aqui para minutos, daria esse 40 minutos aqui, exatamente porque é simplesmente multiplicar ela por 60, né? 0 graus mais 60 vezes o que sobrou, o resto aqui. Então o nosso grau da curva é a mesma coisa que o ângulo central. Eu calculei a flecha na mão, deu 100 metros, vocês podem tentar aí. O desenvolvimento da curva é dado pela fórmula. Basicamente nós só mudamos o raio, mas nós estamos fazendo os mesmos cálculos, os mesmos procedimentos aqui. Então, mudando o raio, mas só estamos fazendo uma medida comparativa em relação ao que nós tivemos anteriormente. Então, antes nós tivemos aqui, o desenvolvimento se tornou quase igual, porque nós tínhamos uma corda de 20, né? A corda é preponderante para o desenvolvimento. A superelevação teórica e a superelevação prática podem perceber que ela se tornou, ela teve uma redução. A altura prática ela ficou quase na mesma, né? A teórica que deu uma mudança bem significativa. A super largura não foi preciso calcular, porque curvas com raio acima de 500 metros não é necessário que elas recebam, porque elas já são curvas bem acentuadas, né? Então não há necessidade de se fazer uma super largura, ela já está segura. O ângulo na curva deu de 1 grau aproximadamente. Antes a gente tinha dado o ângulo da curva de 4 graus, né? Bem acentuado, porque o raio é muito grande, muito pequeno, e aqui a gente tem um raio maior, então a gente tem um desenvolvimento da curva maior. A aceleração centrífuga, como a gente tem um trecho aqui com raio muito grande, o desenvolvimento nessa altura prática é bem pequeno. Então se a gente pegar aqui uma imagenzinha, a gente tem um raio maior, e esse desenvolvimento dessa altura aqui prática ele se tornou reduzido. Então com isso a aceleração também vai ser reduzida. Então antes a gente tinha uma aceleração crítica, que era a aceleração
centrífuga aqui, ela estava gerando um valor quase igual ao da gravidade, né? 9,81. Aqui a gente se tornou um valor bem abaixo, mesmo 1,48, porque a gente tem um raio maior, a gente tem um distanciamento nessa altura prática mais bem desenvolvido dentro desse raio aqui. Antes a gente tinha a mesma altura prática de 0,15 por um raio muito pequeno, agora a gente tem um melhor desenvolvimento dela. Notem também que a velocidade agora se tornou para conforto, velocidade máxima que ela pode atingir é de 220, em torno disso, km por hora. A velocidade máxima de segurança se tornou quase 200 km por hora, então nós temos uma velocidade aceitável, né? Muito boa para esse raio aqui. E a velocidade mínima já aumentou, né? Antes nem era necessário ter uma velocidade mínima, porque ela ficou com um valor bem abaixo de zero aqui. E agora nós temos uma velocidade mínima de 60 km por hora, que ficou uma velocidade maior, mas a gente tem então a gente precisa ter uma perícia maior, o maquinista, né? Porque uma velocidade de 40 km por hora poderia gerar tombamento do veículo. Bom, daqui até aqui nós não tivemos nenhuma diferença em relação às fórmulas utilizadas, né? Basicamente utilizamos a mesma coisa nos dois raios, mas aqui nós agora vamos calcular em relação a concordância, que nós vamos estar adicionando uma transição em curva. Então nós teríamos um trecho com uma curva complementar, né? Seriam duas curvas, como mostra a figura aqui. Uma curva que vai gerar um trecho em tangente e esse trecho em tangente vai gerar outra curva. Esse trecho em tangente aqui, ele não é calculado, mas ele é, digamos, pressuposto que ele seja suficiente, essa reta tangente, para que o veículo possa passar por essa curva, desenvolver e conseguir entrar na outra curva sem ter nenhum problema de forças que atuem no trem que causem um descarrilhamento, por exemplo. Mantendo o nosso cálculo aqui, com base no que nós estávamos trabalhando, então nós estávamos vendo em relação ao trecho para uma curva simples o desenvolvimento dela. Nós chegamos que, para desenvolver essa curva, ela começa num trecho retilíneo, entra em curva, nós temos um raio infinito aqui, porque é uma reta, nós temos um raio infinito. Começamos a desenvolver até nós chegarmos num valor que seria a nossa curva. Então, olhando aqui, trecho reto, em tangente, começamos a desenvolver a curva, que seria, aqui já a localidade começa a se tornar crítica a situação para o trem, né? Crítica no sentido que pode acontecer algum problema, um descarrilhamento, um tombamento, devido às acelerações centrífuga e centrípeta nessa localidade. Para que isso aconteça, nós vamos calcular o distanciamento entre o início e o centro da curva, de forma a garantir a segurança desse veículo. Então aqui nós temos os comprimentos médios, aqui é o raio que nós temos, então aqui vai chegar no raio do nosso exercício aqui, que nós colocamos como 1.500 metros para esse exercício. Aqui nós temos um raio Pzinho, que na verdade é um raio médio entre o início da curva e o meio da curva. Aqui nós temos o comprimento até até o meio da curva, e um comprimento que seria intermediário entre o meio da curva e o início da curva. E esses valores aqui são simplesmente relacionados à disposição vertical, então aqui seria mais como uma vista em corte da curva. Aqui nós temos os ângulos, ângulo médio que nós desenvolvemos aqui, o ângulo máximo, que seria esse ângulo azul, e o ângulo médio como sendo esse ângulo αm aqui, como sendo essa metade do início até o meio da curva. Aqui tem uma imagem mais fácil, né? Então o trem está vindo em uma tangente, entra no sentido da curva, que ele já está aqui é a metade da curva e aqui é o ponto intermediário entre o início da curva e o meio da curva. Então aqui notem que ele vai aumentando até ele chegar à altura máxima, que é exatamente no centro da curva, da altura prática que está acontecendo na superelevação na via. Bom, eu expliquei na aula passada de onde que vem essas equações aqui, que levam em consideração essas alturas que nós vimos anteriormente, mais as forças que estão atuando, força cinética mais a força gravitacional no veículo,
né? Interpolando isso, nós vamos chegar basicamente nessa fórmula aqui, que é a variação do comprimento da curva pelo tangente da curva. Então é o comprimento que nós atingimos Lzinho, que é até o meio da curva, pelo alfa, né, que é o valor em graus da superelevação, da altura da superelevação, quanto que ela está aumentando em graus, a superelevação prática da via, e esse vai ser o valorzinho K, que nós chamamos. Então K é definido pelo L sobre a tangente de alfa. L é o comprimento total até o centro da curva, e o tangente de alfa é o ângulo de inclinação da tangente da curva. Essa tangente alfa, ela nada mais é dada do que o valor do seno, né, do arcseno da altura prática sobre o B, que é o comprimento da bitola. Então, altura arcseno da altura prática sobre a distância entre as bitolas, no caso 1,6, que vai nos dar esse ângulo prático para nós podermos calcular a concordância em curva de transição. Olhando aqui no que eu calculei aqui, basicamente eu coloquei como sendo o comprimento da curva de transição, dado nada mais do que o desenvolvimento total da nossa curva dividido por 2, ou seja, a nossa corda, 20 metros. O nosso LM, que é a metade do início da curva até o centro, no raio da curva calculada de 1.500 metros, é 10, então a metade. A altura, que nada mais é do que nosso E18 aqui, que é a altura prática do veículo. O HM, que nada mais é do que a metade dessa altura, né? Conforme eu mostrei aqui, então nós temos o H e aqui nós temos o HM, que é exatamente a metade da altura. Calculando ela, nós encontramos o grau da curva. Esse ângulo da curva nada mais é do que derivado da arcseno, dado em graus, mais uma vez, do E17, que é a superelevação teórica em metros, dividido pela distância entre as bitolas. Com base nisso, nós calculamos esse ângulo em graus. Bom, calculando ela aqui, nós chegamos na disposição do comprimento do nosso K, que dá um valor bem alto de 1058,15, e o raio, que é esse Pzinho aqui, que ele quer calcular o raio de transição mínimo, que nada mais é do que esse P aqui, no ponto da curva, ponto intermediário, raio intermediário, vai ser dado por essa relação entre o K, que nós calculamos, que é o L sobre a tangente de alfa, sobre LM, que é o comprimento naquele pontozinho médio da curva. É uma relação trigonométrica aqui, como vocês podem ver. Com base nisso, nós iremos calcular e iremos chegar no valor que nós precisamos de um raio mínimo de 105, quase 100,6 metros de transição. Então nós temos uma transição relativamente pequena, né? Porque nós temos um raio grande de 1.500 metros e uma transição parcial para 105 metros, né? Que é uma proporção do que está acontecendo ali. Pessoal, apenas fiz uma leve alteração aqui no exercício, que eu mudei para a altura prática aqui em relação ao K calculado, que era dado por L sobre a tangente de alfa, e o valor era referente à altura prática máxima acessível, então eu coloquei como sendo 0,15, não 0,03. Mas prosseguindo aqui com o K recalculado, nós podemos chegar agora no Pzinho, que vai ser o K sobre o LM. Então ele vai chegar aqui o valor do P, que é o raio de transição que nós queremos encontrar, como sendo em torno de 21, 22 metros. Bom, esse é o nosso raio de transição, então que nós vamos ter como que essa curva vai se desenvolver. Ela não pode ser uma curva no sentido de já logo atingir os 1.500 metros. Ela é uma curva parcial em que ela vai variar desses 21,03 metros para chegar nos 1.500 metros de comprimento. Esse Pzinho aqui é um raiozinho de transição, que ele está acontecendo do parcial até chegar no raio.
E a gente sabe que esse valor está bastante aproximado do correto, porque nós pegamos aqui alguns exemplos de curvas de transição e nós temos aqui para nossa curva de 1.500 metros um valor mínimo que ele colocou como sendo a compensação dessa curva de 50 metros, ou seja, deixa eu até colocar maior aqui. Como o nosso raio tem 1.500 metros, o nosso valor calculado, né, que vai ser utilizado na curva de transição, que é o nosso LC, e ele deu igual a 20 metros, nós teremos que fazer uma breve alteração, como ele não bateu o valor mínimo, e alterar esse valor do comprimento de extensão até que ele atinja o valor adequado da curva. E para isso nós vamos seguir o que foi dado pela tabela da Valec, em que nós temos um valor para cada grau de curva, um valor LC que ele recomenda como sendo a altura de compensação. Deixa eu só alterar. Bom, eu joguei um valor intermediário aqui para nossa curva de transição. Nós havíamos colocado ela como sendo igual a Cordon, mas a gente resolveu mudar um pouco e dar um aumento nessa curva de transição. E a gente vai ter que aumentar, obviamente, um pouco o nosso desenvolvimento da nossa curva para a gente conseguir atingir esse 45 metros. Antes a gente tinha jogado 40 metros, agora a gente foi para 45, que seria o desenvolvimento. A gente vai aumentar só um pouquinho o desenvolvimento depois. Então a gente vai ter 5 metros além do desenvolvimento para conseguir fazer a nossa transição. E aí, com base nisso, nós chegaremos nos valores adequados para atingir o comprimento mínimo da transição. Então a gente vai começar a fazer essa transição antes de chegar na nossa curva, para conseguir atingir que o trem consiga passar por essa curva e depois prosseguir para um reto em tangente e seguir na outra curva. Aqui nós temos os cálculos feitos com base na bitola para cada trem, e nós chegamos que temos o valor normal calculado por essa fórmula aqui, para uma curva de transição em que o cálculo deu igual a 10,13 e nosso cálculo normal, nosso cálculo normal igual dentro da nossa, seguindo a nossa bitola, deu igual a aproximadamente 30 metros, né, de curva de transição. Bom, nós utilizamos a bitola de 1,6 metros como comparativo, que nós temos as comparações para cada curva de transição dentro de cada método. Esse aqui é o valor que a Valec adota, por isso que esse valor mínimo aqui deu de 45 metros, mas não necessariamente você é obrigado a acrescentar ele, você pode seguir esses valores aqui e calcular e chegar no valor normal. No caso, o nosso valor normal estaria dentro do nosso conforme que nós havíamos colocado anteriormente, que seria curva de transição, metade do desenvolvimento, que daria esses valores aqui, próximo do normal estipulado, mais do que o normal. E o nosso valor mínimo para essa transição é igual a 7,2 metros. E o que a Valec na verdade coloca seria para quando você tem essa compensação dessa curva aqui, né? Quando você está tendo uma superelevação muito elevada, mas nossa superelevação está até ok dentro dos limites, então não haveria tanta necessidade assim de aumentar o nosso total na curva de transição. E o valor máximo que ele determina, segundo o cálculo, por isso que não seria útil utilizar o valor da Valec, é que ele é dado por essa fórmula aqui, que é o comprimento máximo para a curva de transição, que seria dado por π, o raio, vezes o alfa, dividido por 180 graus. Esse alfa aqui já é a medida do ângulo de deflexão, que é o ângulo que nós calculamos para a nossa curva, e esse ângulo aqui, puxando os precedentes aqui, seria o ângulo central, que seria o mesmo ângulo da deflexão. Com base nesse cálculo, nós chegamos que o valor máximo é igual a 20 metros. Então, nosso raio de transição nosso comprimento para a curva de transição está ok, deu igual o calculado igual a 10 metros, né? Nós colocamos
igual a 20, porque nós demos o valor total, mas o LC, que seria a metade, estaria ok, que é 10,13, está abaixo do máximo e está acima do mínimo, portanto, dentro do comparativo estaria ok o valor calculado. E então, com base nisso, nós teríamos o nosso comprimento para a transição, que é esse comprimentozinho aqui que vai gerar a reta em tangente que vai chegar na outra curva. E aqui que a gente tem que as equações, né, que determinariam o eixo, como é que funcionaria essa transição gradual por essa curva, a compensação dela. E basicamente era isso que nós tínhamos para ver hoje. Esse era o cálculo que nós mostramos. Essa curva de transição ela é necessária para garantir que o trem consiga passar pelo projeto, né, sem ter muito problema em relação a atingir uma curva, depois atingir uma outra velocidade e entrar em outra curva, garantindo a estabilidade do veículo. Então, era isso por hoje. Dúvidas basta enviar por esse e-mail e até mais.